Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Bom, hoje vamos falar sobre DMED, Declaração de Serviços Médicos e da Saúde. Ele nasceu da Instrução Normativa 985 do dia 22/11/09. Pessoal, vocês sabem por que criaram-se essa declaração de serviço médico? Exatamente, pessoal, que algumas pessoas têm conhecimento disso, que foi uma intenção do governo, do fisco, né, da Receita Federal, em cruzar as informações, porque na Receita, quando você faz ali o seu imposto de renda, a Receita Federal, ela até então ela não tinha esse cruzamento assim de uma forma mais fina. Então eles acabaram criando aí o DMED, né, para que os profissionais da área de saúde, né, os laboratórios hospitalares e os equiparados tenham uma declaração própria para poder cruzar. Por exemplo, nós estamos prestes a elaborar o imposto de renda de pessoa física. Então você tem a DIRF, que a DIRF ela vai fazer a declaração das empresas quando ela faz a retenção dos funcionários da parte de folha de pagamento. E aí, quando é pago. E aí você tem o outro lado que é referente às restituições. Quais são as informações da restituição? Então você tem seus filhos na escola, então você vai lá e fala que seu filho estuda em tal colégio e tudo mais. Então você tem uma tabela em que ele faz ali o seu desconto, é definido, um índice de valor. E você tem uma parte que você declara os recibos de médico e tudo mais. Isso você não é definido um valor, então você pode colocar lá que você pagou 20 mil, 30 mil para um médico, e aí o fisco não tinha essas informações. Então ele criou aí o DMED exatamente para tentar pegar você nesse cruzamento das informações, tá? Então, pessoal, a nossa agenda hoje é o que é o DMED, a obrigatoriedade da DMED, as perguntas da DMED, pré-requisito técnico da DMED, atualizar o Java e a questão final, que é vocês curtirem o canal, para vocês continuarem vendo aí as nossas publicações. Pessoal, a DMED é mais uma obrigação acessória criada pela Receita Federal do Brasil, por meio da qual as prestadoras de serviços de saúde e as operadoras de planos privados de assistência à saúde deverão informar os pagamentos recebidos à Receita Federal. A DMED tem a finalidade de cruzar as informações apresentadas pelos prestadores de serviço com as informações prestadas pela pessoa física na declaração de imposto de renda da pessoa física, né? Conforme eu acabei de enunciar aí que é um cruzamento, gente. Pensam que você pode pegar aí um recibo qualquer, um CPF de um médico e achar, ou de um dentista, ou que seja, e você coloque ali a Deus dará na sua declaração que você não vai ser cruzado. Vai ser cruzado sim, olha, tem esses cuidados, hein? Bom, pessoal, prestadora de serviços médicos de saúde, operadores de planos privados de assistência à saúde ou prestadores de serviços de saúde e operadores de planos privados de assistência à saúde, tá? Eles são obrigados a informar a DMED. Temos o que são os serviços médicos de saúde que trata da DMED. São os serviços prestados por psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, dentistas, hospitais, laboratórios, serviços radiológicos, serviço de prótese ortopédica e dentárias, clínica médica de qualquer especialidade, e os prestadores de estabelecimento geriátrico, classificado como hospital pelo Ministério da Saúde por entidades de ensino destinadas à instrução de deficiente físico ou mental. O que é um operador de plano privado da assistência de saúde? É a pessoa jurídica de direito privado constituída sob a modalidade da sociedade civil ou comercial cooperativa ou entidade de autogestão autorizada pela Agência Nacional da Saúde, né, ANS, a comercializar planos privados de assistência à saúde. Aí são umas perguntas, tá, pessoal? Todo profissional liberal prestador de serviço médico de saúde é obrigado a apresentar a DMED? Não, apenas se for equiparada a pessoa jurídica. Tá, pessoal, quando é equiparada a pessoa jurídica é que tem que ter CNPJ, tal, tem aquelas informações. E também existem os médicos, né, que são a questão de
que é profissional liberal, então também tem que fazer as informações, dentistas, tais. Todos profissional liberal, prestador de serviço médico e de saúde parada, pessoa jurídica para fins de apresentação do ADMED? Não. Só se equipara a pessoa jurídica para fins da declaração do ADMED o médico de qualquer especialidade, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo que individualmente exerça a sua profissão ou explore atividades sem vínculo empregatício, prestando serviço profissional mesmo quando possua estabelecimento em que desenvolva sua atividade e empregue auxiliares, sem qualquer qualificação profissional na área para atender apenas as tarefas de apoio. O que informar na ADMED? Deve ser informado na ADMED os valores recebidos, pessoal, em decorrência dos pagamentos pela prestação de serviço médico e da saúde, plano privado de assistência à saúde. No caso de valores recebidos em decorrência de pagamento pela prestação de serviço médico e da saúde, deve ser informado. Detalhe, a ADMED deve ser apresentada pela matriz, tá, gente, da pessoa jurídica, consolidando todas as informações de todos os estabelecimentos da pessoa jurídica. Se você tem ali um escritório que você tem vários consultórios embaixo, de dentista, ou que seja, você tem que consolidar isso num único CNPJ. A parte técnica, pessoal, de ADMED, a declaração de serviço médico da saúde, se você enviar as informações, você tem condições de chegar na Receita, na parte de ADMED, fazer um extrato do processamento da ADMED, o programa gerador da ADMED, você tem que instalar o ReceitaNet, todos, né? Quem está entrando nesse mundo pela primeira vez sabe que toda vez que você for submeter qualquer arquivo para a Receita Federal, você tem que ter o ReceitaNet, né? Você vai fazer a declaração de imposto de renda, ReceitaNet. Você vai fazer a ADMED, ReceitaNet. Então, todas as informações passam exatamente por esse ReceitaNet e é atualizado. E aí nós temos o programa da ADMED, né? Instruções de instalação. Pessoal, o programa da ADMED ele pode ser utilizado no sistema operacional Windows ou Linux desde que obedecido às seguintes instruções. A máquina virtual Java, muito importante isso, pessoal. Eu vou fugir um pouquinho, mas já voltando ao assunto, quem faz a DIRF tem que atualizar o Java. O Java, ele é o Java Virtual Machine, que é o quê? Ele é como se fosse uma máquina virtual. Então as versões que eles estão agora está disponível para poder fazer o ADMED, ele é acima da versão 1.7 ou superior. Deve estar instalados, pois os programas desenvolvidos em Java não podem ser executados sem o Java JVM. A máquina que chama máquina virtual Java. Poderá ser baixado acessando www.java.com. Pessoal, é muito rápido essa instalação do Java, tá? Então, sempre que você atualizar o Java, ele vai pedir para você desabilitar a versão anterior. Então, você pode desabilitar a versão anterior, porque ele vai reconhecer a última e vai rodar em cima da última máquina Java, tá? Selecione o programa de acordo com o sistema operacional e faça o download e instale. Tá? Aí aqui tem as dicas, que se você tiver o Linux, né, também, que é o Pinguim que a gente fala. Programa gerador da ADMED, tá, pessoal? Ele tem na versão 32 bits, 64 bits para Windows, ou 32 bits ou 64 para Linux. Pessoal, eu fiz a instalação, ele roda, ele se atrapalha no 64, ele não processa. Então, melhor você já ir direto no 32 bits, tá? E você faz ali o download e dá a versão para o Windows, quem tem o Windows, sempre na versão 32 bits. Tá, aí aqui eu marquei essa observação, o programa ADMED ele passou a ser multi-exercício. O que isso significa? Então, que você pode baixar a última versão e se você não executou as versões anteriores, você pode, não precisa baixar as versões anteriores. Você, usando a versão 2017, você pode enviar os anos anteriores. Quais são os anos? O 2012 e 2016. Pessoal, eu aqui encerro a minha apresentação. Gostaria de agradecer a você que está assistindo ao canal, a todas as apresentações que eu tenho publicado. Gostaria de agradecer você que está aí sempre me apoiando, dando aí o seu like ou não like.
E se puder inscrever no canal, se inscreva. No mais, sucesso a todos e até mais, pessoal.